A partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada. Como a tia falou, a nossa aula é de geografia. Hoje nós vamos encerrar a apostila de geografia, né? Nós vamos até a página 32, que é a página que encerra aí a apostila. Vamos ter o para casa. O para casa vai ser do livro de atividades, tá? Página 67, se eu não me engano, 67 a 70, tá? Do livro de atividades. E aí, na próxima aula, então, a gente fica só para corrigir esse para casa. Deixa eu abrir aqui a telinha para eu ver vocês. Aí. Feito. Vamos começar, então. Então, se você ainda não abriu sua apostila de geografia, abre na página 29. Hoje nós vamos trabalhar a página 29, 30, 31 e 32. Então, tá aí, ó, na tela. Anotem o para casa, tá? A correção na próxima aula, segunda-feira que vem, dia 7, né? Dia 7 de dezembro. 7? Isso mesmo, dia 7 de dezembro. Olha, 7 de dezembro. Nós faremos a correção desse para casa e aí a gente encerra a disciplina de geografia. Vamos lá. Atividades industriais no Brasil, né? Então, prepara aí o seu marca-texto, pois a gente tem, né, pontos importantes a serem grifados. Prepare já também o seu lápis, sua borracha, porque nós vamos ter atividades para resolver. E aí, ele diz o seguinte, vou baixar aqui. Comparado a outros países, o Brasil tem uma industrialização recente. Até meados do século XIX, os produtos industrializados consumidos aqui no Brasil eram importados, principalmente de países da Europa. Então, grifem só esse pedacinho que a tia colocou aí. Ou seja, até a metade do século XIX, todos os produtos industrializados que a população brasileira consumia a maior parte vinha da Europa, né? A maior parte tinha que ser importada. Por volta de 1840, isso começou a mudar, pois o país se tornou o maior produtor mundial de café. O grande acúmulo de capital gerado por essa produção foi um dos fatores decisivos para a instalação de indústrias no país. Então, vejam bem, né? Quase, né, na metade já do século XIX é que a indústria se estabeleceu aqui no Brasil, né, por conta da produção de café. Inicialmente, as primeiras indústrias foram instaladas no Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? São Paulo, então, é o maior polo que existe, né? Sim, a cidade de São Paulo, né, é uma das... Oi? Eu acabei de entrar, que página é? Página 29 da apostila de geografia. A cidade de São Paulo, né, é uma das cidades que mais tem indústrias, né? É uma cidade... Obrigada, tia. As pessoas, quando migram, né, para o Brasil, geralmente escolhem a cidade de São Paulo, né? Estão em busca de emprego. Geralmente, elas vão para a cidade de São Paulo. Continuando aí, então... Deixa eu só... Eu gosto de ler na minha apostila. Não sei por quê, mania de velho. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aí. Não, peraí, tô doida. Não gosto de ficar lendo na tela, não sei por quê. Costumei. Aí nós temos, então, os tipos de indústrias, né? Só para vocês entenderem, aqui no finalzinho fala, de acordo com o tipo de produção, as indústrias podem ser classificadas como... Então, nós temos aí, dentre as indústrias, nós temos 4 divisões, né? 4 tipos de indústrias. E é muito importante que vocês prestem atenção neste momento da explicação, tá? Para que não reste nenhuma dúvida dos tipos de indústria, tá? Então, presta bastante atenção que eu vou explicar uma por uma.
e vocês vão entender. Aquilo que tiver grifado, vocês grifem aí do jeitinho que tiver grifado, vocês grifem na apostila de vocês. Alguém falou comigo? Alguém me chamou? Eu escutei alguém falando, abri o microfone. Não? Então, para quem está entrando agora, eu vi que teve uns colegas aí que entraram agora, Jonathan, Kathleen. Nós estamos na aula de geografia, viu? Página 29 da apostila de geografia. Então, vamos lá. As indústrias, como eu estava dizendo, são divididas em 4. Então, nós temos as indústrias de bens de consumo não duráveis, bens de consumo duráveis, indústrias de bens intermediários e as indústrias de base. Vamos entender cada uma delas. Indústrias de bens de consumo não duráveis. O próprio nome já sugere, né? Não duráveis, aquilo que não dura, né? Aquilo que não tem uma durabilidade muito grande. Como, por exemplo, alimento, produtos de higiene, produtos de limpeza. São aqueles produtos que você vai consumir ou imediatamente ou num prazo de poucos dias, né? Poucos meses até. Por exemplo, mercadorias que se esgotam, pão, né? Arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, ou seja, são produtos não duráveis. São aqueles produtos que ou você vai consumir naquele mesmo instante que você comprou, ou você vai consumir... Gente, estou ficando rouca, desculpa. Ou você vai consumir em pouco tempo. Então, o próprio nome já sugere. E aí eu peço que vocês grifem só essas duas palavrinhas aí, não duráveis. Para que fique bem claro para vocês, tá? Então, os produtos não duráveis, tudo aquilo que vai ser consumido imediatamente ou num prazo de pouco tempo. Nós temos também a indústria de bens de consumo duráveis. E aí você para pensar, né? É aquilo que tem uma durabilidade maior. Televisão, geladeira, fogão, ventilador, guarda-roupa, cama. Afinal de contas, quando a gente compra uma televisão, ninguém espera usar a televisão um mês e ter que comprar outra televisão, né? Ninguém espera comprar uma geladeira, usar a geladeira 2 dias e comprar uma nova. São bens, né? São produtos que a gente espera que tenham uma durabilidade maior, que durem muito tempo, né? Anos, talvez. Então, esses são os bens de consumo duráveis. Então, vocês grifem aí, né? A palavra duráveis para vocês fixarem bem. Temos a indústria de bens intermediários. E aí, para vocês não confundirem, né? Porque essa aqui, não duráveis e duráveis, é fácil de distinguir uma da outra, né? Aquilo que se consome em pouco tempo, aquilo que não se consome em pouco tempo. Essas duas últimas aqui, se você não prestar bastante atenção, pode ser que você se confunda, né? Pode ser que você embole aí, né, uma com a outra. Então, vamos lá. Indústria de bens intermediários. Prestem atenção nessa palavrinha. Intermediário, né? É aquela indústria que vai produzir peças para outras indústrias. Por exemplo, uma fábrica de pneu. A fábrica de pneu, ela fabrica o carro todo? Não, ela só fabrica o pneu. E esse pneu vai para a fábrica, né, para a montadora de carro. Então, a fábrica de pneu é uma indústria de bens intermediários, porque ela não fabrica o objeto final, ela fabrica parte do objeto. Um outro exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui. O celular, né? Vamos dar um exemplo do celular. O celular, ele tem a fábrica que fabrica, né? A bateria. Hoje em dia, esses celulares mais modernos não vêm com bateria, né? A bateria já vem embutida nele, não tem como tirar, né? Mas os mais antigos, né? A bateria, você conseguia tirar a bateria. Essa bateria, ela é fabricada numa fábrica específica.
O celular, o aparelho em si, o software do celular é fabricado num outro tipo de indústria. Então, são indústrias que fabricam peças que vão ser utilizadas no produto final. Essa é a indústria intermediária. A própria palavra aí já dá uma ideia, né? Intermediário é aquilo que está no meio. Aquilo que está no meio, né? Não é o produto final. E a indústria de base? E aí você fica, ai tia, mas como que eu vou fazer para não confundir, né? A indústria de base, ela vai pegar a matéria-prima e vai transformar num produto que vai ser utilizado por outra indústria. Por exemplo, a fábrica de papel. A fábrica de papel, ela depende de quê? Do produto que faz o papel. Então, ela precisa que a indústria de base, essa indústriazinha aqui de base, obtenha a matéria-prima para que ela possa fazer o papel. Então, vocês entenderam a diferença? Uma fabrica peças que vão ser utilizadas no produto final. A outra trabalha com matéria-prima, ou seja, ela vai lá no início do processo de fabricação. Trabalha com as matérias-primas. Então, grifem também aí a palavrinha intermediário e a palavrinha aqui, ó, o termo aqui de base. Depois, fazendo as atividades, vocês vão poder, assim, compreender melhor a diferença dessas duas, né? Não durável e durável é fácil de distinguir, né? Agora, intermediário e de base fica um pouco confuso, mas aí, à medida que vocês forem fazendo as atividades, vocês vão perceber que não é difícil. É facinho. Vamos lá, então. Como a gente tem feito até hoje, né? Nós vamos falar de cada região especificamente. Lógico que de maneira resumida, né? Não tem como a gente se aprofundar, até porque a região ela é composta por vários estados, né? Então não tem como a gente falar de cada estado especificamente. A gente vai falar da região como um todo, né? Então prepara aí o seu marca-texto. Na região sudeste, nós vamos ver quais são as indústrias que se destacam aqui na região sudeste. E aí você já pega o seu marca-texto aí. A região sudeste é considerada a mais industrializada do Brasil e tem grande concentração de indústrias variadas, ou seja, todo tipo de indústria alimentícia, né? Bens duráveis, não duráveis, intermediários, de base, ou seja, o sudeste é a região mais industrializada do Brasil. Alguns dos mais importantes ramos industriais dessa região é o setor automobilístico, né? Especialmente em São Paulo, o siderúrgico e o petroquímico, o naval, no Rio de Janeiro, e o petrolífero, né? No Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo. Então, mas o que eu quero que vocês grifem é somente essa informaçãozinha aqui de início, que a região sudeste é a região, né, mais industrializada do Brasil. Grifem somente essa partezinha aí. A região sul vem logo em seguida, né? Com indústrias também diversificadas e bem distribuídas pelo território. E nessa região sul, destaca-se principalmente o setor alimentício e o de vestuário, né? Roupa. E aí vocês vão grifar aqui, ó, o nomezinho, região sul, e depois vocês vão grifar aqui o finalzinho da frase, tá? Porque aí fica algo mais objetivo, né? Região sul se destaca principalmente no setor de vestuário e alimentício. A região centro-oeste tem muitas agroindústrias. Lembra que a gente estudou essa palavrinha na aula passada, né? Agroindústria, o que que é? Que transformam as matérias-primas produzidas na região. Em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul se destacam os frigoríficos, né? Que beneficiam a carne que é produzida nessa região. E há também indústrias importantes de óleos vegetais e fertilizantes. Então, preparem aí o marca-texto e grifem só essa primeira linha aí do parágrafo. Lembram da agroindústria que a tia explicou, que é a junção de agricultura com pecuária,
vira agropecuária. A junção de agropecuária com indústria vira agroindústria. Lembra que a tia explicou na aula passada? Eu pedi até para vocês anotarem, né? Falei que era uma informação importante. Vamos lá. Continuando então. Na região norte, de modo geral, as indústrias na região norte são pouco expressivas. Mas o polo industrial da Zona Franca de Manaus, no Amazonas, merece destaque. Olha aí, ó, o que vocês vão ter que grifar. A maior parte das indústrias da Zona Franca de Manaus é de montadoras, ou seja, computador, carro, televisão, telefone celular, bicicleta, relógio, todos esses equipamentos aí, né, que precisam ser montados, geralmente, tá? Geralmente são feitos lá na Zona Franca de Manaus. Então, olhem aí a partezinha que vocês têm que grifar. E por último, porém não menos importante, a região Nordeste, né? Na região Nordeste, a principal área de concentração industrial está localizada em Recife, com indústrias têxteis e de produtos alimentícios. Em Salvador, os destaques são os setores petrolífero e o petroquímico. Então, olha aí direitinho onde vocês têm que grifar, hein? Não grifem o parágrafo todo. Somente o que a tia está pedindo para vocês grifarem aí. Agora, nós temos uma atividade, né, que a gente tem que relacionar aí as letras, né, de cada legenda com a imagem das indústrias, né, que vocês vão ver aí na imagem, na apostila de vocês, e eu vou passar aqui para vocês verem. Então, aquilo que for indústria de base, a gente vai colocar a letra A. Aquilo que for indústria de bens de consumo duráveis, letra B. Aquilo que for uma indústria de bens intermediários, C. E a indústria de bens de consumo não duráveis, letra D. Então, vamos lá, hein? Vamos ver se vocês conseguiram aí captar a ideia de cada indústria. Indústria de alimentos. Que tipo de indústria é uma indústria de alimentos? Podem responder. De não duráveis. Isso, muito bem. Não durável. Muito bem, Pedro. Letra D, né? Produtos não duráveis, ou seja, é alimento, é aquilo que vai ser consumido ou imediatamente, ou em poucos dias, ou em poucos meses, né? É aquilo que se estraga com muita facilidade. Então, é letra D. Muito bom, Pedro. Ao lado, né, nós temos aí o complexo petroquímico. Parem e pensem, né? Petroquímico, que mexe com petróleo, né? Essa indústria petroquímica seria uma indústria de quê? Intermediário. Intermediário? De base. Muito bem, Maria, de base. Por quê? O petróleo, né? O petróleo, ele é matéria-prima para várias coisas, né? Para gasolina, borracha. Vocês sabiam que alguns tipos de goma é feito a partir da matéria-prima do petróleo? Alguns chicletes que vocês mascam aí, ó. A matéria-prima é o petróleo. Então, é a indústria de base. Falar de matéria-prima, sempre que vocês ouvirem falar algo relacionado à matéria-prima, é indústria de base. Muito bem. Depois aí nós temos uma linha de produção em fábrica de telas. Tela de computador, estão vendo aí? É uma fábrica de telas de computador. Que tipo de indústria é? Intermediário. Indústria de bens de consumo duráveis. B. Isso. Consumo duráveis, né? Cadê a letra B? Exatamente. Linhas de consumo duráveis, né? Ó, linha de produção em fábrica de telas, Zona Franca de Manaus. Não sei se é pelo que eu tô vendo aí. Deixa eu ver. Olhando aqui, eu acho que é tela de computador, né?
Vamos lá, e por último, ó, linha de produção de peças. Olha aí a palavrinha aí, ó, a dica. Peças para tratores. Seria indústria Intermediários. intermediária. Muito bem, intermediária. A palavrinha aí entregou, né, ó. Linha de produção de peças, ou seja, são partes, né, de um outro produto. Muito bem. A nossa sequência fica D, É a única A... que sobra. Oi? Não. É a única que sobra. Então, praticamente, é a única letra que sobra. Ah, sim, a única que sobrou, né? Vai por eliminação. Não tem jeito. Vamos lá. Nessa segunda questão, que está lá na página 32, seria uma pesquisa, né? Uma pesquisa aí da sua casa. Mas aí a tia resolveu fazer com vocês aqui juntos, né? Porque eu acho que vocês vão saber responder assim na hora. E diz assim: em sua moradia, pesquise produtos industrializados. Tia, você já colocou geladeira. Oi, Bernardo. Você já colocou geladeira no seu slide. Ah, sim, já dei o exemplo aí, o exemplo da geladeira. Sim, sim. É só para vocês entenderem. Então, ó, em sua moradia, pesquise produtos industrializados que podem ser considerados bens de consumo duráveis e não duráveis. Depois, organize no caderno um quadro com 6 exemplos de cada indústria. Então, a tia já colocou aí a geladeira. Todo mundo tem geladeira em casa, né? Acredito eu. O que mais aí que pode ter na casa de vocês? Fogão, né? Móveis, né? Estante. Ó, televisão, sofá, cama, guarda-roupa, ventilador. O que mais? Pode ser um bem de consumo, computador, celular, videogame. Oi? Videogame nem tanto, né? Mesa, cadeira. O videogame nem tanto, né? Alguém falou aí. Impressora, tudo isso que vocês tiverem em casa, né? São bens de consumo duráveis, tá, gente? Bens de consumo duráveis. Agora a gente vai para o exemplo dos bens de consumo não duráveis, que seriam carne, produtos de limpeza, frutas, né? Leite, verduras, biscoitos. Aqui ele usa a palavra industrializados, mas eu quis trazer todos os produtos, tá? Se a gente fosse usar só os industrializados, aí seria o leite, né? O achocolatado, a latinha de milho, coisas que são industrializadas. Aqui eu trouxe tudo, tá? Por isso que eu coloquei frutas, coloquei verduras. Então, acredito que na casa da maioria, pelo menos, deve ter essas coisas, né? Tanto os bens de consumo duráveis como os não duráveis. Eita! Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? Mas, gente, não tem erro, tá? Copia aqui, ó. Oi? Quem me chamou? E vamos seguindo aí embaixo dessa questão. Meu tia, Oi? eu retirei verduras e produtos de limpeza. No lugar de produtos de limpeza, eu coloquei pão e no de verduras eu coloquei um lápis. O lápis não vai durar para sempre, né? Sim, é verdade, né? Verdade. Tia, Murilo, oi? mas a minha avó não tem geladeira. Oi? Minha avó, ela não tem sofá, ela não tem sofá, minha avó. Não tem? Mas ela deve ter fogão, ela deve ter uma cama. Ela tem. Então, vamos lá. Embaixo dessa atividade... Minha prima, ela não tem sala. Ela assiste TV dentro do quarto.
Nem a minha avó tem sala. Ok. Vamos lá. Continuando, então, embaixo dessa atividade, nós temos um textinho aí, né? Como são feitos os palitos de dente. Olha que curioso, né? Para uma árvore virar esse artefato de higiene bucal, a madeira passa por aparelhos industriais, como tornos, descascadores, guilhotinas e afiadores. Esses equipamentos extraem de um único tronco de pinheiro com 30 centímetros de diâmetro e 10 metros de altura, nada menos que 12,6 milhões de palitos de dente. No mundo todo, a procura por esse objeto é muito grande. Só no Brasil, estima-se que 80 milhões de palitos sejam usados por dia. É muita gente palitando o dente, né? Então, vamos lá. Na questão que se segue aí, então, desse texto, diz: de acordo com o texto, assinale as afirmativas corretas. Então, vamos analisar. Os palitos de dente são produzidos por indústrias de bens de consumo duráveis. Será? Não, tia, porque, tipo, quando você Não. usa... Porque a pessoa usa Não, porque uma orelha É verdade, né? Não tem como, né, gente? Usou, tem que jogar fora. Não tem como. Então, não é verdade. porque é produto de higiene, tia. Isso Exatamente. Muito bem, é um produto de higiene. Segunda afirmação, os palitos de dente são bens de consumo não duráveis. Sim. Sim. Certo, né? Sim, tia. Certíssimo, muito bem. Sim. Terceira afirmativa, a matéria-prima do palito de dente é a árvore. Sim. Sim, né? De que mais, né? Só se fosse um palito feito de plástico. No nosso caso, sim, é feito da árvore. Aqui no texto diz, né? Que é feito do pinheiro, do tronco de pinheiro. Muito bem, meus amores. Vou encerrar a gravação.